do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, graças a Deus, chegamos em mais uma lição, a 10ª lição, está se encerrando esse segundo trimestre do ano de 2022. Nós estamos felizes. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pela oportunidade, por nos concedida, agradecer também a pessoa do pastor Antônio Guarentes pela confiança no nosso trabalho e também agradecer o pessoal da mídia, na pessoa do evangelista César e do presbítero Gabriel, também na reitoria da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do evangelista Célio e do evangelista Éder. Que Deus, Cristo Jesus, abençoe seus filhos, seus servos. Amados e queridos irmãos e irmãs, hoje adentraremos a 10ª lição sobre o tema A Volta do Grande Rei. A Volta do Grande Rei. O texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Mateus, capítulo 24, versículo 30, que fala-nos assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verdade aplicada: não há um ser ou poder que possa impedir a manifestação em glória de Jesus Cristo e sua plena vitória para estabelecer seu reino. Objetivos da lição: mostrar como se dará a volta de Cristo, entender o propósito da vinda de Jesus e destacar a vitória total de Cristo em sua vinda. O texto de referência se encontra em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a versículo 14, que fala-nos assim: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como de chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E no vestido de sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, neste momento eu peço a Tua iluminação, a Tua inspiração, para que não venha ser eu falar, Senhor, mas que o Senhor venha nos ensinar para a Tua glória. Isso, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem acolhidos e acolhidas por esta igreja que se preocupa com a área de ensinamento, porque sabemos que o ensino nos dá força e nos dá aquilo que precisamos para a nossa caminhada de fé. Sem a palavra de Deus, nós nos fragilizamos e somos alvos de doutrinas errôneas, heresias e muito mais. Mas graças a Deus, nossa igreja tem se preocupado com essa área tão maravilhosa e tão pedagógica para as nossas vidas. Bom, hoje vamos dar continuidade aos ensinamentos das narrativas apocalípticas e, como já dito nas lições anteriores, hoje nós temos condição de relacionar as narrativas que existem no livro de Apocalipse com outros livros da Bíblia, ou seja, muitos livros têm essa narrativa apocalíptica, essa narrativa da revelação divina. Pois bem, recapitulando alguns assuntos, na 7ª lição aprendemos sobre o cenário que, na opinião de muitos, estamos vivendo já, que é esse cenário da apostasia, ou seja, do abandono de fé. Ou seja, exatamente o cenário que o anticristo aparecerá para estabelecer
a ordem mundial. Ou seja, no mundo de caos, ele aparecerá nesse cenário de fragilidade religiosa, pessoas estarão vivendo num cinismo, e isso nós vemos de forma nítida. O que é o cinismo? É a pessoa cínica, a pessoa que não acredita mais nas pessoas, não acredita mais nela mesma. Ela é aquele sorrisinho de canto, quando fala-se uma verdade, a pessoa ela dá aquele sorrisinho de canto, ou seja, de forma cínica, não acreditando mais no que é a verdade, né? Distorcendo a verdade. Esse é o cenário que o anticristo estabelecerá na Terra. Então nós podemos com razão falar que esse cenário já está acontecendo e em breve ele se revelará em nosso meio. Na 8ª lição aprendemos que o que é o silêncio do céu, né? Nessa quase meia hora de silêncio no céu. Trata-se da perspectiva que os seres celestiais tiveram na abertura do 7º selo, que é essa abertura da grande tribulação, dos juízos, naquilo que Deus iria fazer com a terra, ferir a terra, purificar a terra, ir contra o sistema do governo, que é o anticristo, e estará na liderança. E ainda nessa lição fizemos todo o caminho, né, do que é a grande tribulação, esses 7 selos, essas 7 trombetas, essas 7 taças, para mostrar aonde o autor estava caminhando dentro daquela lição, referente aos juízos, né, da vinda de Deus, da vinda de Cristo. E na lição passada aprendemos a respeito das 2 bestas, do capítulo 13 de Apocalipse, que trata-se do anticristo e do falso profeta, que atuam juntos na liderança social e na liderança religiosa de todo mundo, de forma mundial, estabelecendo aqui na Terra o reino da tríade do mal, né? Quem é a tríade do mal? Nós aprendemos semana passada, que é o demônio, o anticristo e o falso profeta. Essa tríade do mal estabelecerá então o seu reino na Terra. Por conta disso, que há essa expressão, dessa expressão da tríade do mal, né? Que ele estabelecerá esse reino que ambos estarão no governo dele. Por conta disso que há essa expressão que agora virá, né? Jesus agora virá com grande glória e grande poder, o grande poder e grande glória. Por quê? Por isso, que vamos tratar hoje de modo específico no decorrer dessa lição. No entanto, de forma introdutória, é importante sabermos que a volta do grande rei trata-se da volta de Jesus. Isso me parece um pouco óbvio, né? O grande rei, quem é o grande rei? É Jesus. Mas isso acontecerá em 2 etapas e a gente precisa saber desses detalhes, né? Sendo a primeira etapa, Jesus virá buscar a sua noiva, ou seja, qual é a igreja, por meio do arrebatamento. E isso acontecerá de forma repentina, ou seja, ele virá como um ladrão. Ninguém verá como isso aconteceu, ninguém saberá, ninguém verá como isso aconteceu. As notícias circularão como uma parte da sociedade sumiu, ninguém saberá relatar como isso se deu. Já na segunda etapa, né, a segunda vez que virá Jesus, todos os olhos verão, pois virá com a igreja já glorificada. Bom, o conteúdo dessa lição trabalhará exatamente essa segunda etapa da sua vinda, explicando alguns detalhes importantes para a nossa elevação espiritual, mostrando mais uma vez que o livro de Apocalipse é o livro da esperança, e mostrando mais uma vez que não é esse livro do temor, do pavor, do medo, né, Então, desmistificando essa teologia do medo, do pavor que as pessoas colocam em torno desse último livro. Esse aprendizado das narrativas apocalípticas aguça, anima e fortalece a nossa fé e nos dá ainda mais razão para continuar seguindo o caminho da graça de Deus. Pois a nossa certeza é que Ele vem para nos buscar deste mundo de horror. E se você ainda não crê que essas lições lhes dê esse entendimento, faça você viver não mais condicionado a esse mundo,
Então nós convidamos você para assistir às lições anteriores e essa lição que tenho certeza que trará esperança em você, não esperança do verbo esperar, mas esperança do verbo esperançar, em que a volta do grande Rei Jesus está chegando. E isso é algo esperado ansiosamente por toda a humanidade que aceitou o sacrifício da cruz do Calvário, dando-nos condição de sermos salvos por Ele. Pois bem, vamos lá. A volta do grande Rei. Tópico 1. A volta eminente do Rei dos Reis. A volta eminente do Rei dos Reis, essa volta eminente, trata-se da palavra parousia, né? Que essa palavra parousia aparece pelo menos 24 vezes no Novo Testamento, a qual a mesma era utilizada na chegada de um rei ou de um imperador no mundo antigo. Exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde receberam ele como rei dos judeus, expressando Hosanas, o rei das alturas. Então, toda vez que um rei ou um imperador iria vir até o encontro do povo, utilizava então essa palavra parousia, e é essa palavra utilizada na vinda de Jesus, nessa vinda do Senhor à terra. Glória a Deus. 1.1. Todo olho o verá. Aqui o autor se expressa, todo olho o verá, no 1.1. Aqui trata-se da segunda volta de Cristo, a qual falei na introdução, ou seja, essa segunda etapa, não está falando do arrebatamento, está falando da volta de Jesus já com a igreja. Então, onde a igreja estará com ele, já de modo glorificado. No entanto, no tempo dessas profecias, no tempo que essas profecias foram escritas, jamais imaginaria, né, que seria possível todo o mundo conseguirem ver um único evento, todos os olhos verão esse evento, mas agora com a internet aí nós temos condição suficiente para imaginar melhor esse momento que todos os olhos verá, todos os olhos. 1.2. Virá com a igreja. Aqui trata-se da garantia que temos como igreja de estarmos com Ele. Essa garantia que Deus nos dá de estarmos com Ele. Por isso que virá com a igreja, o autor se expressa, né? Isso nós vemos no livro de João, capítulo 14, versículo 3. Olha que nos fala. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei, Jesus voltando, e receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Ou seja, ele voltando, nós estaremos juntos, presentes com ele voltando. Glória a Deus. E no mesmo livro de João, no versículo 24 do capítulo 17, vai nos dar uma confirmação sobre isso. Quer ver? Capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo. Está falando da igreja. Os que me deste, ou seja, aqueles que eu paguei o preço pelo sangue, os que eu comprei, os que me deste, Deus, para que seja a minha glória e me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, nós estaremos juntos com ele nessa segunda etapa da sua vinda, que virá com grande poder e com grande glória. Nós estaremos juntos com ele. Glória a Deus por isso. 1.3. Pisará no Monte das Oliveiras. Aqui trata-se do local que ele descerá, onde se dará bem em frente do Templo de Jerusalém. Ele ficará bem em frente do Templo de Jerusalém. Esse Monte das Oliveiras, ele fica bem em frente do Templo de Jerusalém, onde ele ficará frente a frente com o Anticristo. Ambos ficarão frente a frente. Aí vai ser terrível, ó. Que estará sob o domínio deste Anticristo. Esse templo vai estar sob o domínio do Anticristo nesses últimos 3 anos e meio, que fechará no 7º ano. E aí então Jesus vai vir com grande poder e com grande glória,
E aí o anticristo que se prepare, porque ele ficará frente a frente com ele descendo no Monte das Oliveiras. Ele descerá no Monte das Oliveiras. Ó, o autor ele fala assim, ó. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será ferido será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outro para o sul. Zacarias capítulo 14, versículo 4, fala isso. Este momento, sem dúvida alguma, será o ápice da história da humanidade. Aquele que tem os pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha. Apocalipse 1, versículo 15, descerá visivelmente e de forma gloriosa pisará no Monte das Oliveiras, que será dividido. É interessante notar que o Monte das Oliveiras está localizado em frente ao Monte de Sião, onde está a cidade de Jerusalém, precisamente de frente para o local mais sagrado dos judeus, o templo. E ali vai estar o anticristo nesse templo, e aí Jesus vai ficar frente a frente com o anticristo. Nós estaremos do lado dele. Tópico 2. O propósito da sua vinda. O propósito de sua vinda. Qual que é o propósito da vinda de Jesus com a igreja? Qual que é o propósito dele de chegar aqui na terra com a igreja gloriosa? Vamos aprender. Primeiro propósito, vencer o anticristo. Esse é o primeiro propósito, que está no 2.1. Vencer o anticristo. Aqui trata-se de Jesus desmantelando o reino das trevas e punindo o anticristo e o falso profeta. Então, o primeiro propósito da vinda de Jesus de forma com grande poder e grande glória é vencer o anticristo, porque o anticristo ele estará aqui atuando para enganar toda a humanidade que aceitou o seu governo. Então ele vai vir desmantelar, e inclusive as vendas dos judeus vão cair porque não aceitaram ele no momento oportuno. Apocalipse 19, versículo 20, que fala-nos assim, ó. Mas a besta foi presa, e ela foi presa, e foi preso também o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do fogo, dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Então, ele vem já vencer o anticristo, prender o anticristo, prender a besta, que é o anticristo, e prender o falso profeta, que é o substituto do Espírito Santo, né? na tríade do mal que nós aprendemos na aula passada. Então ele vem e vence mostrando que ele sim é o Messias, que ele sim é o verdadeiro profeta. Glória a Deus. 2.2. Revelar-se a Israel. Como já dito, né? Aqui trata-se do cenário que os judeus se arrependerão em não terem crido em Jesus como Messias anteriormente, mas sim o anticristo, e sendo perseguidos por todas as nações, porque depois de 3 anos e meio, eles veem que o anticristo não é o Messias, e então eles começam a não obedecer ao seu governo. Então todas as nações que estavam seguindo o anticristo começam a perseguir a nação de Israel. E aí Jesus vem e protege, no 7º ano, Jesus vem e protege esse povo de Israel, o povo escolhido, né? No entanto, Jesus os protegerá neste momento e agora o reconhecerão como prometido e aguardado Messias. Poxa, por que não fizeram isso antes, né?
e agora então eles vão reconhecer. Por isso que Jesus, quando ele vir e derrotar o anticristo e o falso profeta e punir aqueles que estavam o seguindo, né, jogando no lago do fogo, tal, no enxofre, então o povo vai acordar e vai entender que Jesus está se revelando a eles. 2.3. Inaugurará o seu reino. O autor se expressa assim, inaugurará o seu reino. Aqui trata-se do cumprimento da oração do Pai Nosso, lembramos, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, o reino de Deus, ele já pertence a nós, mas de forma espiritual. Mas o reino de Deus se materializará, ou seja, ele virá, ele cumprirá esse venha a nós ao teu reino. Então ele venha com o reino dele para nós, né? E nós estaremos juntos com ele. Ele vai vir. Juntamente conosco nós estaremos já dentro do reino de Deus. E aí ele vai estabelecer então esse reino, que isso se dará ao início, né, dos 1000 anos de paz, né, desse governo teocrático. Deus no centro do poder, Deus governando o mundo, o planeta, né, de forma de equidade e justiça, ou seja, tratará todos iguais, sem dar a um o que ele não merece e sem deixar de dar aquilo que ele merece, ou seja, equidade, justiça. Todos serão iguais, a sociedade não terá mais necessidade, o mundo já estará purificado, porque pela grande tribulação, lembramos que a intenção da grande tribulação, além de ser desmantelar o governo dessa tríade do mal, será a purificação do planeta, do globo, ou seja, não terá mais desmatamento, as coisas vão estar em perfeita condição novamente. Né? A natureza não vai estar mais desequilibrada, vai estar equilibrada. Por quê? Porque será o governo teocrático, o governo que Deus estará governando. Vamos ler aqui então o que o autor fala a respeito disso. Olha só. A sua vinda trará um tempo de restauração e paz para o mundo em caos, depois de todos os flagelos vividos na grande tribulação, ou seja, acabou a grande tribulação. Toda destruição, violência, guerras e mortes darão lugar a estabelecimento do reino de Deus na terra. E tocou o 7º anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Em sua volta terá início seu reino teocrático, como nós já falamos, que trará para o mundo e tão desejada paz como nunca houve em nenhum governo humano, ou seja, vai ser o governo perfeito, né? Enquanto este dia não chegar, seu reino segue sendo proclamado e implantado na vida daqueles que se arrependem, Mateus 3:2, e saem das trevas para a luz, Colossenses 1:13, sendo transformados pelo poder do Evangelho, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Ou seja, então, nós vivemos esse reino de Deus de modo espiritual, de modo pessoal, mas viveremos de modo pleno, de modo material, materializando o reino de Deus. Tópico 3, e nós vamos encerrando a lição. O local da batalha. Nós já falamos. Qual vai ser o local da batalha? O Monte das Oliveiras, onde estabelecerá ali então o Armagedon, né? E ali vai ser a guerra mais sangrenta de todas que a história humana já viveu. Vai ser a guerra mais sangrenta. Vai ser o ápice de todas as guerras, de todas as batalhas, né? Então, o local da batalha, né? A palavra é Armagedon, que aparece uma única vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16.
e os congregarão no lugar que o hebreu se chama Armagedon. Armagedon é o nome hebraico que significa Monte Megido. E fala do local do juntamento para a grande batalha que marca a segunda vinda de Cristo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Historicamente, Megido era uma fortaleza de frente à planície de Esdrelon, palco de muitas batalhas onde o povo de Israel passava, né? Onde o povo de Israel vivia no passado. Segunda Crônicas 35, 22, Segunda Reis 23, de 29 ao 30. Há um grande vale em Megido. Em tempos atuais, nessa região, há uma importante base aérea militar israelense, ou seja, lá está tendo, e lá será o palco das profecias que está pronto, ou seja, ali o cenário de guerra já está pronto, o campo de batalha ali já está pronto, que será no Monte das Oliveiras ali. Bom, 3.2, os inimigos serão destruídos. Aqui nessa questão dos inimigos serão destruídos, terá uma ceia celebrativa, uma ceia de celebração, né? Não a ceia das bodas do Cordeiro que se dará no céu, essa ceia se dará na terra. Quer ver? O 3.2, ó. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, vemos duas ceias acontecendo. A primeira ceia na boda dos cordeiros e a igreja, que ocorreu no céu, Apocalipse 19, versículo 6 ao versículo 9. A segunda ocorrerá na terra, no final da grande tribulação, por ocasião da volta de Cristo, e é chamada ceia do grande Deus, Apocalipse 19, versículo 17. Esta ceia mostra a derrota do anticristo e aqueles que o seguem, ou seja, vai ter uma festa, né? Vencemos o anticristo, então eles vão cear. A ceia aqui é diferente das bodas do Cordeiro, como já falamos. Vejamos, para que comeis a carne dos reis, a carne das tribos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, Apocalipse 19, versículo 18. Muitos morrerão de praga, Zacarias 14, versículo 12, e outros morrerão atacando uns aos outros, Zacarias 14, versículo 13. O fato de tudo isso ter sido revelado mostra a misericórdia divina nessa última hora, Mateus capítulo 3, versículo 2. Na mensagem de destruição de Nínive, da profecia de Jonas, havia uma oportunidade de arrependimento, Jonas 3, versículo 4 a 6, e o mesmo acontece então agora. Então vai haver esse arrependimento dos judeus, né, que eles vão se arrepender diante disso. 3.3, Jesus, o Rei que em breve virá. Glória a Deus, é até gostoso ler isso, né? 3.3, Jesus, o Rei que em breve virá. Aqui no 3.3, o seu governo será estabelecido, né? Como é o tema, né, desse tópico, né? A grande e terrível batalha do Armagedon, né? Assim que o tópico 3 se aparece. Só que no 3.3, Jesus, o Rei em breve virá, aqui estabelecerá então o governo de Deus, o governo de Jesus, o seu governo, que se baseará na verdade e na justiça. Muito diferente dos governos que a gente vê pelos homens. O governo dos homens há um inverso disso, né? Da mentira e da injustiça. Mas o governo de Deus será da verdade e será da justiça. Verdade e justiça. Louvado seja Deus. Ó. Diferente da sua primeira vinda, onde é escrito pelo profeta Isaías como sem parecer nem formosura, né? Isaías 53, 2, né? Jesus, ele vem sem aparência, sem formosura. Na segunda vinda, ele é fiel e verdadeiro.
o que mostra que a verdade e a justiça são a base do seu governo, como eu já havia dito. Tem olhos como chama de fogo, mostram a sua onisciência, aparece com muitos diademas e deixa claro se tratar do Rei dos Reis, que o seu reino não terá fim. Apocalipse 19, versículo 11 ao versículo 16. Sua vinda porá fim à injustiça e ao domínio do mal, e a sua boca sairá uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Apocalipse 19, versículo 15. A mensagem do Apocalipse é clara. O rei está voltando. Então, esse é o 3.3. Jesus, o rei que em breve virá. Ou seja, o seu reino terá verdade e justiça, diferente do reino dos homens, que é o inverso disso, que é injusto e que muitas vezes é mentiroso, né? Promete várias coisas a nós e nós ficamos a ver navio, porque não recebemos nada do que prometeram, né? Nessa lição, considerações finais, aprendemos que a volta do grande rei se dará em duas etapas. A primeira etapa, no arrebatamento, que será repentino e secreto, ou seja, ninguém vai saber. Vai vir num piscar de olho. Todo mundo sumirá e aí as notícias correrão, circularão. Cadê? E ninguém sabe explicar e ninguém sabe de nada. Então essa é a primeira etapa da vinda de Cristo. A segunda etapa da sua vinda, a segunda vinda de Jesus, Jesus virá com grande poder e com grande glória. Ou seja, ele virá de modo completo. Hernandes Dias Lopes, ele explica bem essa questão dele virar completo. Ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, altivelmente, poderosamente e triunfantemente. Por quê? Porque a sua glória é a igreja é a sua glória e ele estará completo porque a igreja estará junto com ele e a sua igreja estará com ele. O mesmo nesta segunda vinda, aí já vindo com a igreja, já com grande poder e com grande glória, grande poder é porque ele tem poder para ferir todas as nações, ele vai ter poder de governar, estabelecer o seu reino na terra, e vai ter poder para derrotar todos os seus adversários, por isso grande poder. E grande glória porque ele estará com a sua noiva, ele estará ornado, ele estará com a sua noiva. Isso é a grande glória de Deus, é a grande glória, é essa noiva santa, imaculada, que estará do seu lado, resplandecente e gloriosa. Então, por isso, grande poder e grande glória, ou seja, é o brilho dos olhos de Deus, é a igreja gloriosa. Ou seja, virá de modo completo. O mesmo na segunda vinda derrotará o anticristo, o falso profeta. Os judeus, o que aprendemos, né? Os judeus o reconhecerão como verdadeiro, prometido e aguardado Messias. Eles reconhecerão, que não reconheceram da primeira vez, mas reconheceram o anticristo, porque eles sempre quiseram essa pessoa guerreira, essa pessoa governamental, essa pessoa... E eles terão isso no anticristo, né? Não reconheceram Jesus, né? Num jumentinho simples. E aí, por conta disso, eles se arrependerão, porque agora Jesus vai vir com grande glória e vai desmantelar esse anticristo, esse falso profeta e tudo mais, né? E reconhecerão, então, como verdadeiro, prometido e aguardado Messias. E, por fim, estabelecerá um milênio, né, que será o governo teocrático, ou seja, Deus no poder durante 1000 anos, ou seja, Deus no governo, onde a sua base governamental será a verdade e a justiça, não havendo mais existência e nem influência do mal. A existência e a influência do mal aqui na Terra não existirá, e por conta disso que terá paz, que terá harmonia, que as pessoas serão
felizes, que as pessoas viverão bem, comerão bem, o mundo estará purificado e tudo mais. E por fim, a mensagem de Apocalipse é clara, é clara. O rei está voltando. E voltando para nos buscar. Portanto, irmãos e irmãs, preparem-se para encontrarmos com o nosso Deus. Vamos nos preparar. As lições de Apocalipse, ela nos dá importantes narrativas para nós nos prepararmos. É uma mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa do povo de Deus. Vamos viver essa promessa. Vamos nos preparar. Vamos ajudar os seres humanos a viverem essa promessa. Através do quê? Através da pregação do Evangelho. Vamos pregar, vamos anunciar. Somos bocas de Deus na terra, somos essas trombetas, somos esses selos, somos essas 7 taças. Então vamos ajudar as pessoas a entenderem isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós, ó Deus, estamos encerrando um ciclo, ó Deus, que falamos da grande tribulação, falamos, ó Deus, desse silêncio que houve no céu, falamos, ó Deus, dessas vindas, ó Deus, dessas 2 bestas, Senhor, do anticristo, do falso profeta, desse cenário que estamos vivendo, falamos, ó Deus, dessas narrativas, ó Deus, que estão, Senhor, tão atuais, ó Deus, em nossa contemporaneidade. E Deus, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar nesse momento, Senhor, nesse domingo glorioso de manhã, para pedir perdão dos nossos pecados, para estar diante de Ti, Senhor, e para nos preparar para estarmos prontos, ó Deus, com as nossas lamparinas acesas, porque sabemos e temos convicção e certeza que o Senhor virá. E virá para nos buscar. Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda a Tua noiva, Senhor. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, ó Deus, de todo pecado, de toda mentira, de tudo aquilo que não faz parte, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Ajuda, Senhor, estes que estão me assistindo, Senhor, nesta mídia. Senhor, ajuda a Tua igreja, abençoa a Tua noiva. Senhor, limpa, lava-nos, ó Deus, pois essas profecias nos traz, ó Deus, uma esperança do verbo esperar em Deus, esperar confiantes, esperar esperançando, sabendo e tendo certeza e convicção que o Senhor nos resgatará destes momentos terríveis, ó Deus, deste mundo de horror. Então, Deus, livra-nos de todo mal e assegura-nos, ó Deus, que estamos no caminho certo, no caminho da graça salvífica, que salva-nos, que resgata-nos e que nos arranca deste mundo, em nome de Jesus. E você crê comigo, diz amém. Amém. Que Deus em Cristo Jesus, através do Teu Espírito Santo, fale melhor ao seu coração. Excelente. Paz do Senhor.